Olá, candidatas, bem-vindo à nossa primeira aula que trataremos sobre os requisitos essenciais e necessários para que você possa registrar, para que você possa requerer o seu registro de candidatura. Chamamos de condições de elegibilidade, causas de inelegibilidade e também os documentos essenciais que devem estar no seu pedido de registro de candidatura. As condições de elegibilidade nada mais são do que os requisitos essenciais que devem ser preenchidos por qualquer pretenso candidato. E nós temos 6 na nossa legislação. O primeiro é a nacionalidade brasileira. Todo candidato tem que ter nacionalidade brasileira devidamente comprovada pelo título eleitoral. A segunda condição de elegibilidade é o pleno exercício dos direitos políticos, que é a minha capacidade de votar e de ser votado. A terceira condição de elegibilidade é o alistamento eleitoral, ou seja, é o meu título de eleitor. A quarta condição de elegibilidade é o domicílio eleitoral na circunscrição onde eu pretendo concorrer. Se eu quero ser candidato em Minas Gerais, eu tenho que estar com o meu título eleitoral devidamente registrado até 6 meses antes do processo eleitoral, logo no dia 2 de abril. A outra condição de elegibilidade é a filiação partidária. Todo pretenso candidato deve estar devidamente filiado a um partido. E aqui é bom ressaltar, 6 meses antes das eleições, ou seja, no dia 2 de abril. E além da filiação partidária, o pretenso candidato tem que ser escolhido em convenção. A última condição de elegibilidade é a idade mínima. Para os cargos eletivos, a legislação estabelece uma idade mínima para que se possa concorrer. Para presidente da República e Senado Federal, 35 anos. Para governador e vice-governador, 30 anos. E deputado federal, estadual e distrital, 21 anos. E qual é o momento de aferir a minha idade mínima? É no momento do registro ou é no momento da posse? A legislação eleitoral estabelece que a idade mínima é aferida no momento da posse. Portanto, quem pretende concorrer às eleições, se não tem a idade mínima no momento do registro, mas se for alcançar até a data da posse, preenche as condições de elegibilidade. Uma situação especial são para aqueles pretensos candidatos que compõem as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Se você tem menos de 10 anos de exercício militar, você terá que ser desligado da corporação. Se você tem mais de 10 anos de serviço militar, você é colocado na reserva. Portanto, para ser candidato, você tem que preencher todas essas condições de elegibilidade. Além das condições de elegibilidade, o candidato não pode incidir em nenhuma causa de inelegibilidade. E quais são essas causas de inelegibilidade? A primeira é inalistável. O cidadão que não pode tirar o seu título eleitoral por alguma circunstância pessoal ou legal não pode ser candidato. Também é inelegível os analfabetos. E como veremos mais à frente, no momento do registro de candidatura, o candidato tem que apresentar a prova de alfabetização. Também é inelegível aqueles candidatos que exercem funções públicas e que têm o dever de se afastar das suas funções para ser candidato. E aqui é bom que você fique atento. A legislação estabelece 3 prazos para que o servidor público ou para aquele agente público se afaste, ou se desincompatibilize do seu cargo para concorrer às eleições. O primeiro prazo são 6 meses antes da eleição, em alguns casos 4 meses antes da eleição e, na maioria dos casos, 3 meses antes da eleição. Mas é bom que seja avaliado caso a caso, porque se você desincompatibilizar fora desse prazo, você não pode se candidatar. E tem também as causas de inelegibilidade decorrentes de alguma sanção. Sanção advinda da Justiça Eleitoral,
sanção criminal, alguma pena que você sofreu no âmbito criminal, alguma pena que você sofreu no âmbito de uma ação de improbidade administrativa e rejeição de contas, quando do exercício da função de algum cargo público, o Tribunal de Contas da União, ou o Tribunal de Contas dos Estados, ou o Tribunal de Contas dos Municípios, rejeitou as contas de gestão. Portanto, o candidato que estiver nessa situação deve procurar um profissional para resolvê-la da forma mais rápida possível, de modo que seja possível e viável o registro de sua candidatura. Preenchidos as condições de elegibilidade e não incidindo nenhuma causa de inelegibilidade, passamos ao registro de candidatura. O que o candidato precisa para requerer o seu registro de candidatura? Primeiramente, é importante ressaltar que o registro só pode ser requerido até o dia 15 de agosto do ano eleitoral. É importante que o candidato preencha o formulário que é disponibilizado pela Justiça Eleitoral e junte os seus documentos pessoais, a sua declaração de bens, e aí, se você não declara bens ou se você não tem bens a declarar, obviamente que você vai informar a Justiça Eleitoral que você não tem bens a declarar. Se você declara imposto de renda, é importante que esteja igual à sua declaração do imposto de renda. É importante também juntar todas as certidões criminais para fins eleitorais de primeira e segunda instância fornecidas pela Justiça Eleitoral, pela Justiça Federal e pela Justiça Estadual. Aqueles candidatos que têm foro por prerrogativa de função devem também retirar a certidão no tribunal competente. Além disso, o candidato tem que comprovar a sua desincompatibilização, quando for o caso, e também tem que juntar o comprovante de alfabetização. O TSE entende que a juntada da CNH devidamente válida é um comprovante de alfabetização. Esse, portanto, são os requisitos e os documentos indispensáveis para que você possa requerer até o dia 15 de agosto o seu registro de candidatura. Muito obrigado e até a próxima aula.